Jorge, se o perispírito é semimaterial e é constituído de fluidos próprios do orbe onde estagia, no Sim. caso de uma destruição total deste orbe, por exemplo, uma explosão nuclear, o corpo é destruído e o perispírito dos habitantes deste orbe também será destruído? Olha, é muito importante observar que o perispírito ele é uma consequência natural da existência do espírito. Quem estuda eletromagnetismo sabe que toda vez que você pega um fio elétrico e faz passar por este fio elétrico uma corrente elétrica que oscila, se for uma corrente contínua, não vai gerar campo elétrico, mas uma corrente que oscila, como a nossa corrente, que é alternada, ela diminui, levanta, diminui, levanta. Então, se você tem uma corrente elétrica que oscila, naturalmente, em torno desse fio, se cria, como se fosse um cilindro em torno dele, um campo magnético. Não tem jeito. Tem corrente elétrica que varia? Tem. Então, gera um campo magnético em volta. E o recíproco é verdadeiro. Se tiver um campo magnético, vai gerar uma corrente elétrica do fio. Por isso que tem o ímã, né, que o eletroímã, que passa um campo magnético, gera corrente no fio. O que vai acontecer com isso? O que é o pensamento? O pensamento é uma onda de altíssima frequência. Então, se é uma corrente elétrica oscilando, tem que gerar um campo magnético em volta dele. É natural. E então o perispírito ele vai acompanhar. Pensou, gerou corrente elétrica, campo magnético, perispírito em volta. Nós sempre estaremos em volta. O professor Caruso aí que não me deixa mentir na questão do eletromagnetismo. Então, na medida que nós pensamos, a emissão do pensamento gera um campo magnético em torno de nós. A circunstância do perispírito é exatamente essa. Havendo uma eclosão de uma hecatombe nuclear, o que vai acontecer? Há uma destruição da matéria. Destrói-se. Há um bombardeio do núcleo dos átomos, e aí a estrutura íntima da matéria se esfacela e a matéria se transforma em energia. Não há oxigênio para respirar, porque os átomos de oxigênio se destruíram, explodiram, deixaram de existir. Só que nós já tivemos explosões nucleares. Então, ocorre a explosão, ocorre a reação em cadeia, e depois a natureza se reorganiza, átomos voltam a ocupar aquele espaço, e, por exemplo, em Hiroshima, as pessoas respiram. Mas, no primeiro momento, os átomos de oxigênio desapareceram. Então, a matéria desapareceu. Mas o campo eletromagnético não é matéria. Ele não é matéria como nós conhecemos. Então, na hora que acontece uma destruição do ponto de vista físico da matéria, os campos eletromagnéticos eles não são diretamente afetados pelo fato da desistência da matéria. Ocorre uma perturbação no campo magnético, por quê? Porque a emissão da energia é muito forte, existe frequência em todas as direções que contaminam o campo magnético, mas gerando como se fosse um ruído imenso nas comunicações, mas depois ele cessa. Como o perispírito ele é feito de um fluido que não é necessariamente a matéria como nós a conhecemos, ele se reorganiza de maneira a não sentir os impactos tão efetivos do ponto de vista material. Então, o espírito desencarna e vai para o mundo espiritual, dentro de uma dimensão diferente. É possível que, num primeiro momento, a perturbação seja muito profunda, mas há naturalmente a reorganização desse perispírito, porque em torno de uma corrente elétrica sempre se forma um campo magnético, então em torno da alma que pensa sempre haverá um campo de energias semimaterial envolvendo o espírito e lhe dando forma.